Vamos orar, estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com alegria, Senhor, passamos a palavra a este teu servo que estará sendo, a partir de agora, a tua boca neste lugar. Pedimos, Senhor, que o use, pedimos, Senhor, que tome os seus lábios, inspire-o para trazer aquilo que está no teu coração, para o coração da tua igreja. Nós o entregamos em tuas mãos, pedimos a Deus, prepara os corações, os terrenos dos corações. Prepara, Senhor, para que cada semente caia em terra fértil e produza um efeito para o qual estará sendo enviada. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. A paz de Cristo, irmãos. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 12. Texto que fala sobre a Páscoa. Êxodo, capítulo 12. E nos diz assim, livro do Êxodo, capítulo 12, capítulo 12 do livro do Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fissura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Graças a Deus. Fale para o seu irmão assim: Cristo é a nossa Páscoa. Graças a Deus. Podemos assim. Sabemos que no Antigo Testamento, ele, segundo Hebreus, é sombra das coisas futuras. E Deus fala no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco,
muito através de símbolos, através de ilustrações, e nesse texto não é diferente. Há uma intenção divina em fazer duas coisas aqui. A primeira é marcar um fato histórico na vida dos hebreus. Deus estaria ali agindo de forma concreta, histórica, libertando o povo dele do cativeiro egípcio, que já ia ir para 430 anos. A outra realidade desse texto é profética. Ela abre um link para o futuro. É onde Deus vai falar sobre a salvação dos homens de modo geral. A morte do filho dele, simbolizado aqui pelo Cordeiro, e o poder do sangue de Cristo para nos guardar e nos livrar. O forte, a mensagem latente no texto, é sobre o juízo divino. Note que no texto não há uma menção aqui, não há uma fala acerca do diabo. O texto fala sobre Deus como agente do juízo, e o próprio Deus fornecendo aos hebreus um antídoto contra o juízo dele. Passarei pelo Egito, estarei matando os primogênitos da terra do Egito, mas deixarei para vós um sinal. E quando ele abre um precedente, quando ele abre uma exceção, ele está mostrando graça, misericórdia e amor. Ele está dizendo: preciso agir com justiça, preciso agir com a minha santidade no Egito. Mas se não houver obediência, se não submeterem a minha provisão para o livramento, serão apanhados junto com os egípcios nesse juízo. Então havia uma responsabilidade, havia um dever a ser cumprido naquele dia. E esse texto, ele passa a ser então celebrado com festas em Israel. Ele passa a ser relembrado de forma festiva entre os hebreus. E a religião cristã, ela começa então a vivenciar também, a comemorar também a Páscoa, agora através de Cristo. Faz o transporte da sombra do passado, do tipo do passado para o Novo Testamento, e começa então a entender Cristo como o nosso grande Salvador e aquele que aplacou a ira de Deus e nos cobriu com o manto de justiça por causa do sacrifício perfeito e vicário dele na cruz. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos perceber nele, sem distorcer o texto, sem usar de apelativo, conseguimos perceber nesse texto uma mensagem para a família. Porque, note, em alguns momentos o texto fala sobre casa, o texto fala sobre uma reunião familiar, era uma refeição, o Cordeiro Pascual era uma refeição, e uma refeição propriamente dita familiar. E quando nós começamos a ler com cuidado o texto, a gente percebe que Deus, ele vai começar a salvar os primogênitos de cada casa, de cada família, através dessa comunhão na mesa, dessa comunhão da refeição, da comida. E olhando para esse texto desta forma, nós vamos entendendo algumas verdades que são comuns hoje em dia. O texto é antiguíssimo, mas ele é atual demais, porque fala sobre verdades que nós vivenciamos hoje. Há duas realidades aqui muito fortes de início, numa visão geral do texto. A primeira é que a família precisa ser tratada e cuidada de forma familiar e individual dentro das casas. As pessoas, por causa das suas dificuldades com o pecado, por causa das suas doenças provenientes do pecado, precisam ser tratadas. Então o cordeiro era dividido e cada um comia a sua porção.
Além disso, o texto também fala sobre o contexto. O Egito, uma nação pagã, envolvida com espiritismo, com ocultismo, uma nação perversa, uma sociedade corrompida, que cercava a comunidade dos hebreus e que Deus precisava tirá-los desse meio. Essa realidade a gente vê hoje. As famílias estão mal das pernas, tanto por causa de si mesmas, dos membros que nelas estão, por causa das doenças individuais e pessoais de cada um, mas as famílias também estão doentes por causa do contexto social. Então, nós temos problemas nas nossas casas por causa das nossas próprias vidas e por causa da força social que nos cerca, que vem sobre nós através da mídia, através da opinião corrente e da influência de pessoas outras que convivem à nossa volta. Quando nós começamos a ler o texto de forma simples, tranquila e devocional, nós vamos entender como Deus fala conosco, como Deus nos coloca à disposição ferramentas para trazermos a bênção para dentro da nossa casa. Porque a verdade é que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, o nosso quinhão, o nosso dever de casa consiste em levar para a nossa casa o que nós temos de melhor. E o texto nos ensina, Deus orientando Moisés a falar com os hebreus, para que eles, em primeiro lugar, levassem o cordeiro para dentro de casa. Era preciso tirar o cordeiro de onde estava, da sua vida pastoril, e trazer o cordeiro para dentro de casa. Essa noite, eu não apresento para os senhores e para as senhoras uma ferramenta terapêutica deste mundo. Não trago uma solução mirabolante, sofisticada, para tratar os problemas da sua casa. O que eu proponho para todos nós nessa noite é o que a Bíblia nos propõe: levar Cristo para casa, trazer Cristo para dentro de casa. E Cristo sempre entrará na sua casa através de você. Cristo sempre entra nos lares através de alguém. Sabemos que Deus é Espírito e está em toda parte, mas o veículo, a escolha de Deus para entrar na minha e na sua casa é através do nosso tabernáculo, é eu e você. Às vezes a gente reclama da vida, reclama dos problemas familiares que estamos enfrentando, mas nós não estamos levando Cristo para dentro de casa. Às vezes entra na nossa casa toda sorte de ideias e missonices, modernismos, entra na nossa casa toda sorte de filosofias. E Cristo precisa entrar na nossa casa. E quando eu digo que Ele entra na nossa casa através de nós, eu estou dizendo que a nossa voz, nossas ações, nosso comportamento precisam exalar Cristo em casa. Ele é Espírito e não existe outra maneira dele encarnar na nossa família, de ele se tornar histórico na nossa casa, que não seja através de mim e de você. Quando o seu marido for buscar Cristo, vai buscar em você. Quando a sua esposa for buscar Cristo, vai buscar em você. Quando o seu filho for buscar a Cristo, buscará em você. Precisamos levar o cordeiro para dentro de casa, como os hebreus fizeram. E esse cordeiro que nós temos que levar para dentro de casa, como diz a exigência do texto, precisa ser perfeito. Olha o que Deus diz para os hebreus. Como é que Deus fala de forma tremenda? Êxodo 12:5: o cordeiro ou cabrito será sem defeito. Será sem defeito. Era a exigência. Não vá no seu rebanho e saque o que for de pior. Saque do seu rebanho o que for de melhor.
Ora, por que eu vos prego isso? Porque nós vivemos uma época de muitos cristos. E muitas vezes, por causa de uma teologia deformada e doente, nós levamos para nossa casa um Cristo deformado. Cuidado com a maneira que nós estamos concebendo o Evangelho, porque às vezes pregando, podemos estar pregando um Cristo torto, um Cristo com doenças. E é por isso que muitos evangélicos estão ficando doentes. E Paulo questionava muito acerca de que tipo de evangelho se pregava nos dias dele. E ele diz, e ele de forma clara e objetiva nos dá conta nas suas cartas, que muitos pregavam um Cristo que não era aquele que ele pregava. Cristos deformados, Cristos doentes, Cristos menores, pequenos. O texto nos diz que o Cristo verdadeiro não tem defeitos, é um Cordeiro perfeito. Se nós pregarmos a Cristo como Ele é, de fato, se vivermos a Cristo como o Evangelho nos ensina, estaremos levando um Cristo perfeito para os nossos familiares. Em terceiro lugar, o texto nos diz que esse Cordeiro tinha que ser assado. Deus dá uma aula de culinária para os hebreus. Ele diz assim: é para mim o sacrifício. Vocês comerão, mas é para mim o sacrifício. Não quero, é o que Deus dizia, não admito carne cozida. Não quero carne crua e não quero carne cozida. Asse o cordeiro. Mas vai levar tempo, não importa. Asse o cordeiro na brasa. Quero cordeiro tostado, bem assado. E quando nós olhamos para a realidade do preparo do cordeiro, nós começamos a nos dar conta que Deus estava dizendo que para aplacar o pecado da tua e da minha vida, para justificar as nossas imundícies, para limpar-nos das nossas imundícies, para nos cobrir com o manto de justiça, o sacrifício do cordeiro teria que ser perfeito. Jesus não poderia sofrer pela metade. Ele não poderia sofrer um sofrimento que não fosse à altura das exigências da justiça de Deus. Não bastaria tão somente ele ser esbofeteado. Não bastaria tão somente ele ser escarnecido. O processo de sofrimento de Cristo não poderia ir até o tribunal e pronto. Cordeiro assado nos fala sobre um sofrimento completo e total. E quando ele vai à cruz e ele rejeita o vinagre, ele está confirmando o texto de Êxodo 12. Não quero anestésico, é o que ele está dizendo. Alguém tenta dar alguma coisa para aliviar a dor, ele diz: não quero, preciso sentir a dor na sua plenitude. Não sou masoquista, é que eu preciso cumprir a exigência da justiça de Deus. Tenho que sofrer até o fim, tenho que sofrer no limite das minhas forças, tenho que esgotar todas as realidades do sofrimento para poder cobrir você do teu pecado. Se eu sofresse pela metade, você não seria justificado, porque Deus não aceita, não aprova qualquer coisa. Deus não ingere qualquer coisa. Lá no deserto, quando o animal era preparado para o sacrifício, era preciso colocar o animal no altar, e todo o animal, todo, precisava ser queimado. E tudo no animal precisava ser tratado. E a parte nobre da carne do animal subia com um cheiro suave. E só depois Deus então dava o seu parecer. Ele
exalava, ele saboreava o cheiro do animal sendo consumido pelo fogo. E dizia para a nação: aceitei o sacrifício. E é por isso que ele não tira a mão da cabeça de Cristo. O sacerdote trazia o animal, colocava a mão sobre o pescoço do animal e degolava. Deus colocou as mãos sobre a cabeça de Cristo e colocou. E posicionou Cristo para degolar. Ainda que sofrendo muito, porque era filho dele, ele não tirou a mão. O filho dele gemendo, agonizando, ele não tirou a mão. Por quê? Deus tinha prazer no sofrimento do próprio filho? Será que ele folgava e se alegrava com a agonia do filho? Um prazer mórbido de ver o filho agonizando e gemendo? Não. Estava pensando em mim e você. Eu não posso tirar a mão de cima dele, porque eu preciso salvar o Cláudio, a Patrícia, o José, o Fernando. Não posso tirar a mão de sobre ele, porque eu preciso salvar o Davi, a Berenice, o João, o Marcos. Até que todo o sangue seja vertido. A hemorragia tem que ser completa, o sangue tem que jorrar até o fim. É por isso que o cordeiro tem que ser assado. Tem que sofrer mesmo, de verdade, para poder expurgar o pecado. Só um sofrimento verdadeiro, legítimo, um sofrimento que alcance a excelência, poderia te salvar. É por isso que Hebreus diz: vocês ainda não sofreram até o sangue. Faz uma comparação com as nossas lutas, com as lutas de Cristo. Cristo padeceu até o sangue. E vocês estão reclamando da vida? Estão murmurando? Não padeceram até o sangue, porque Cristo foi assado. Precisamos viver esse cordeiro assado, que sofreu e com o sofrimento dele trouxe a justiça de Deus para nós. Agora preste atenção, o que eu vou falar com vocês é muito forte. Estamos vivendo uma época em que as ciências humanas estão crescendo, e longe de mim criticá-las, longe de mim. Dentro da minha formação eu tenho condições profissionais de ministrar para vocês acerca de terapia e cura interior, longe de mim. Mas nada substitui, nada pode substituir o sacrifício de Cristo na cruz para justificar os pecados. Nada te cura de verdade que não seja a obra vicária do cordeiro assado. Quer ter a cabeça boa? Como o cordeiro assado. Quer ter um psiquismo saudável? Coma o cordeiro assado. Quer ter o coração leve, livre da culpa, do medo, das fobias desse mundo? Coma o cordeiro assado. Cristo é a solução para essa humanidade doente e pervertida. Nada substitui o cordeiro assado. Autoajuda é carne crua. Filosofia é carne crua. Ajuda de algum guru ou pai de santo, carne crua. Conselho de um amigo bem intencionado, carne crua. Tudo aquilo que é servido pelos homens para tentar aliviar a carga da culpa, aliviar a carga do pecado, é carne crua. Só Cristo, o cordeiro assado, liberta o homem do pecado. Eu, como terapeuta, cuido só do seu psiquismo e paro por aí, mas não consigo resolver o teu problema espiritual. Não consigo estabelecer paz entre você e Deus. Todos os meus cursos e meu conhecimento não tem poder legal para criar amizade
você em Deus, sou o cordeiro assado. Minha formação, meu conhecimento humano e terreno é carne crua, carne cozida. Mas o Evangelho, Cristo, é a carne assada de Deus, que te liberta do pecado. O cordeiro, ele precisa ser comido. João, capítulo 6, verso 51, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja como ele não abre precedentes para ninguém. Ele não diz, eu sou 1, 2. Parece pedante a fala dele, mas é saúde psíquica que ele tem. Ele tem conhecimento, um autoconhecimento de si, e ele tem uma perfeita harmonia com o que ele é. Eu sei o que eu sou o que sou. E ele diz, eu sou o pão vivo. E não há precedentes para ninguém, para nenhuma entidade, para nenhum santo, para nenhuma celebridade, para nenhuma ciência. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ponto e vírgula. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que coisa interessante. Ele começa falando que é um pão e ele termina dizendo que é uma carne. Porque em Êxodo 12, os dois elementos estão presentes, o pão e a carne. Ele poderia deixar o pão para qualquer um, para algum guru, para algum sábio, mas ele diz, eu não abro mão, eu sou o pão, sou a carne. Eu sou a carne que você precisa comer. É o que ele está dizendo. E quando ele diz sobre carne, comida, mastigação, ele está falando sobre introdução, interiorização, vida interior. Tem que me botar para dentro. Não dá para se relacionar comigo do lado de fora. Não dá para se relacionar comigo de forma externa. Preciso ser comido por você. Preciso ser ingerido por você. Você só conseguirá ter vida em mim se você me comer como se come uma carne. Você precisa mandar para dentro de si, de você, para a sua alma, para o seu interior, a minha vida. E você percebe que o texto é forte. E ele não abre precedente, ele não deixa margem para uma vida meio barro, meio tijolo, oscilante, claudicante. Ele é enfático. Tanto Êxodo 12 quanto João 6 é enfático. Tem que mandar Deus para dentro. Tem que botar para dentro esse Deus para poder ter vida. Não dá para se viver uma vida religiosa aparente, marcada por muitos símbolos e signos, marcada por muitos movimentos, sem vida interior. Porque Ele é o Deus do coração. É o Deus que sonda, que caminha pelo caminho de dentro. A luta de Deus no Antigo Testamento é que os hebreus não conseguiam fazer esse link, essa ponte, de trazer para dentro deles os símbolos, a realidade abstrata por trás dos símbolos. Deus mandou confeccionar a arca. A arca era um símbolo externo. E ele dizia, a arca representa a minha presença no meio de vós. Mas Deus nunca quis ser substituído pela arca. Deus nunca quis ser substituído pelos utensílios da arca. E a prova disso é que dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, Deus disse para Moisés, coloca a arca lá no lugar santíssimo. E ninguém pode entrar lá. O sacerdote entrará uma vez por ano. Porque eu descerei ali no Santo do Santo. Eu descerei. E ali a gente vê a distinção entre a arca e Deus. Ele diz, eu não sou a arca. A arca
arca me simboliza, mas eu não sou a arca, vou descer. Eu vou descer na tampa do propiciatório, em cima da arca. Aleluia. O inferno é que a gente não consegue trazer para dentro. A gente sempre vive a religião de forma externa, com símbolos, com signos, com ações proféticas externas, e a alma vai ficando distante de Deus. Era assim que os fariseus viviam. Uma religião muito marcada pela aparência, pela fala, pela retórica, pelos símbolos e pelos signos. Mas eles não conseguiam vivenciar isso na alma, no coração. Esse texto aqui, ele só tem valor se ele desembocar na alma da gente, na nossa cabeça, na nossa vida. Então, quando Jesus fala de comer carne, ele não está falando de comer carne literalmente. Não é isso. Ele está falando que nós precisamos introduzir, gerar e colocá-lo para dentro de nós. Precisamos viver uma vida cristã que retrate a pessoa de Cristo de dentro para fora. Precisamos comê-lo. Precisamos trazer isso para dentro de nós. Precisamos viver Cristo dentro das nossas vidas. Além disso, em quinto lugar, o texto diz que depois que degolasse o cordeiro, o sangue dele precisava ser aspergido no umbral da porta, no batente, nas partes de fora que ficam de acesso para quem entra da porta, na verga e no umbral da porta, do lado de fora da porta. Quando a gente vai ler isso, a gente começa a entender que não basta nós termos uma vida nominalmente religiosa. Você quer ter a sua família abençoada? Não basta colocar o Salmo 91 aberto na sua estante. Vai estar cometendo o mesmo erro dos hebreus do deserto e dos fariseus e de todos os religiosos que vivem por aí com símbolos, com amuletos. Essas coisas não resolvem. Nós não somos místicos. Não fomos chamados para viver uma fé pura e simplesmente mística. A nossa fé, ela tem esse lado profético, espiritual, mas ela também é muito concreta, é muito firme, muito calcada e é muito interior. O que Deus está falando aqui para a gente é aquilo que Jesus vai falar mais tarde, que o Evangelho, a vida do homem, ela é comprometida pelo pecado, pelo que sai dele. O que Deus está falando é que nós temos que aprender a guardar as entradas e saídas da nossa vida, aspergir os umbrais das portas, é colocar o sangue de Cristo no coração.